Fala, grupo! Sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa aqui, Balangando o Peso, com Francisco Rosa, que é esse que vos fala. Hoje eu tenho a lisonja de receber dois grandes amigos aqui, que agora também são parceiros de trabalho, porque eles são empreendedores, escritores e acabaram de inaugurar uma editora aqui em Viçosa. Então, comigo e com vocês agora, Roberto Dart e Zé Vec, sejam muito bem-vindos. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Chico, muito obrigado por estar aqui. É uma oportunidade bem importante para a gente também. Eu que agradeço, é uma lisonja estar com esses dois dinossauros da literatura de Viçosa. Vocês dois são membros da academia. Sim, eu sou o mais recente, né? O VEC já tem algum tempinho. O meu foi bem recente mesmo, né? A minha entrada, embora eu esteja desde outubro frequentando as reuniões, mas a minha posse foi há pouco tempo, né? Tem acho que um mês mais ou menos. Ah, tá. Bem fresquinho. Mas antes da gente entrar nessas questões todas, eu queria que vocês se apresentassem. Cada um falasse um pouquinho sobre trajetória, como que a literatura está na vida de vocês enfim, fala um pouco de vocês aí para o pessoal conhecer vocês melhor. Bom, eu acho que a minha entrada na literatura autoral, né? Porque eu acho que quando a gente fala na literatura, a gente tem um tempo de leitor, né? Eu acho que é um tempo que a gente se apaixona pela literatura, e eu acho que isso vem da infância, né? E vai se avolumando na adolescência. E quando eu entro na vida adulta, que eu venho para Viçosa, né, em 1993, e eu entro no jornal Tribuna Livre como redator, porque eu era revisor de jornal e vim para Viçosa no início de 1993 e terminei entrando no jornal Tribuna Livre, no semanário, e como redator. Então, tinha meu lado de jornalista, de escrever notícias cotidianas das mais diversas áreas, mas eu tinha também uma coluna autoral, né, com crônicas, artigos, resenhas. Então, nesse tempo, quase 20 anos de jornal Tribuna Livre, eu terminei escrevendo mais de 500 crônicas, né? Mas não tinha até então, até o jornal terminou em 2017 e eu lancei meu primeiro livro, Cinéfilo, que é uma mistura de cinema e filosofia, é minha formação em filosofia, foi em 2018. Então, assim, os escritores costumam datar seu início propriamente dito na literatura quando se lança o primeiro livro, né? Certo. Acontecia com os artistas quando lançavam seus primeiros discos. Mas a minha entrada já tem aí pelo menos uns 25 anos, né? E a sua, De escrita autoral. a sua vinda de Viçosa se deu de onde? De onde você veio? Ah, sim, eu sou natural de Boa Nova, né, na Bahia, na região sudoeste da Bahia, entre Vitória da Conquista e Jequié. Mas eu me formei em Salvador, morei 8 anos em Salvador, me formei em filosofia na Federal da Bahia. E depois, antes de vir para Minas, eu morei um ano no Rio Grande do Norte, em Currais Novos, quando eu comecei a minha carreira de professor. Então, assim, eu terminei fazendo, quando eu cheguei em Viçosa, esse paralelo entre a minha carreira de professor de filosofia, né, na rede estadual, e de escritor dentro do jornal. Então, esses caminhos seguiram paralelos, né? Certo. E você, Vec? Fala um pouquinho da sua trajetória aí para nós. Concordando plenamente com o que o Roberto falou, a literatura entra na vida da gente, eu acho que até primeiro mesmo, através da leitura, né? Eu acho que antes de a gente escrever, a gente lê, né? A gente é leitor. E um bichinho que entrou na minha vida, assim, uma forma, né, que como se fizesse alguma coisa mágica, foi uma professora que eu tive no ginasial, né? Hoje não se chama mais ginasial, né? É o Fundamental 2, né? Ela me ensinou a olhar diferente para o texto literário, né? Eu era aquele aluno que não tinha livro em casa e tal, e eu lia para fazer prova, eu lia para fazer exercício, Estudando, né? estudando para um resultado, né? E ela me fez olhar para um texto com um olhar que não fosse para o resultado, um olhar diferente. E isso realmente me picou. Isso me mexeu comigo e eu comecei a partir daí me interessar mais por esses textos literários, comecei a procurar aqueles autores que ela dizia que eram bons autores, e realmente são. E aí, então, foi meu início como leitor, né? E aí, sim, eu tive os meus problemas de não poder ter livro na época,
Né? Você tinha que dividir, ou é artigo de luz, você lia, você comia. E ainda eu considero, eu acho que deveria ser um pouco mais popular. A gente vê, por exemplo, algumas pessoas falam, mas as pessoas não leem, né? Tocando nesse assunto, já que você disse, tem pessoas, por exemplo, que falam assim, olha, eu tenho que decidir, eu compro o livro ou eu compro comida para pôr em casa. Então, assim, você entende perfeitamente que tem O essa café no dificuldade. preço que tá. Pois é. Então, bom, mas a minha entrada como leitor, né, na literatura, se deu assim, né, essa professora que me entusiasmou, né, que me mostrou um caminho diferente, um olhar diferente. Como autor, eu na verdade, na minha adolescência, eu lidava muito com banda de música, né, e eu era o cara que fazia as letras das músicas, tal, né, música autoral e tal. Então, eu fiz bons amigos no meio musical, na minha cidade, Rock que and de roll? Cataguases. Não, era de tudo. Tipo, tinha rock and roll, mas tinha muito MPB, tinha muita música regional. Isso a gente tá falando o quê? De meados de 80? Final de 70 e 80, Ah. né, até a década de 90. Próximo do ano 2000, eu ainda, mesmo morando em Viçosa, eu ainda tinha um entrosamento com com grupos musicais de Cataguases, que é a minha cidade de origem. E aí uma dessas pessoas que lideravam esses grupos elaborou um projeto, né, de fazer uma coletânea de crônicas ambientadas na cidade de Cataguases. Então, a gente já convidou alguns cataguasenses do meio contato dele, né? E aí ele chegou perto de mim um dia, faltava um autor, ele falou, você. Ele falou, apontou para mim e falou, é você. E eu nem sabia do que se tratava. Ele falou assim, não, estamos escrevendo um livro de crônicas ambientadas em Cataguases, e serão 4 autores, nós temos 3. Faltava um, agora não falta mais. Aí você falou, mas eu não sou cronista. Se vira, vai ter que ser. Então, fizemos esse livro de crônicas, né? Chamado A Casa da Rua Alferes, intitulado A Casa da Rua Alferes e Outras Crônicas. Somos 4 autores, cada um dos autores escreveu 4 crônicas. E aí esse livro foi publicado em 2006, e esse foi o meu ingresso na literatura como autor. E daí para frente, eu comecei a estudar um pouco mais o gênero crônica e o gênero conto, e foram surgindo concursos de contos, inclusive na UFV, né, através da editora, né, da UFV, era realizado alguns concursos de contos, de poesia e tal. Eu comecei a entrar e comecei a me testar, inclusive, como autor. Então, eu tive contos classificados, foram publicados em coletâneas, tive conto que foi classificado em segundo lugar. Isso foi me animando um pouco. Em 2018, eu lancei meu primeiro livro, autoral, carreira solo, né, digamos assim. E aí eu fiz em 2018, já estou com 5 livros publicados. Com o título de Duas Cruzes, que é um livro de contos. Depois, em 2020, eu publiquei Contra a Dança, que é outro livro de contos. Em 2022, eu publiquei Cada Gota de Silêncio, que também é um livro de contos. Em 2022, Cada Gota de Silêncio. 2018, 2020, 2021 foi o Cada Gota de Silêncio. 2023 foi meu primeiro romance, O Redemoinho. E em 2024 eu lancei um outro livro de contos, que é o meu mais recente, chamado Grita Amarela. Então, com 5 livros publicados até. Joia. Legal demais. E aí, como que se deu o encontro de vocês dois? Como vocês se esbarraram e de repente começaram a trocar figurinhas aí relacionadas à literatura e afins? Engraçado, a gente se conheceu na faculdade de Viçosa, na FDV, dando aula, né? Mas o VEG na área que ele se aposentou, na área de informática, né? E eu na área de filosofia. Então a gente se encontrava em sala de professor. Nada a ver com nada, né? Filosofia e... Não, até tinha a ver, porque também eu já percebia o VEG como um cara muito de humanas, assim, né? Mas a gente não falava de literatura, né? A gente falava do cotidiano, sala de professor, aqueles encontros geral, de cursos, né? E aí o que aconteceu? Antes da pandemia, em 2019, início de 2019, eu entrei como conselheiro da cadeira de Literatura, Bibliotecas e Museus do Conselho Municipal de Política Cultural de Viçosa. Estava muito ali nascente, o conselho já existia há muito tempo, mas estava ali a cadeira de literatura que sempre ficava desocupada. A gente não sabia, né? E quando eu cheguei, estava eu e uma autora que tinha voltado para Viçosa, a Roseane, e ficamos com a incumbência difícil de fazer, escrever o Plano Decenal de Cultura
a cadeira da parte de literatura. E eu falei assim, gente, quem são os autores de Viçosa? Eu conhecia assim muito aqui e ali, um ou outro, mas ficou com esse objetivo de tentar trazer autores. E uns 2 anos depois, a gente colocou no plano decenal a realização de um festival, não tinha ainda o nome de Felive, né, que é o Festival Literário de Viçosa, mas tinha a ideia de se fazer um festival. Só que, para minha surpresa, aconteceu no ano seguinte, ainda estava na pandemia, né, em 2021, a primeira edição foi digital, foi virtual, né, e aí é que chega o VEC. Quando em 2000, se eu não me engano, em 2022, né, o VEC, a cadeira de literatura ficou vaga de suplência, e o VEC entrou como suplente. Então aí a gente começou, o Verbo de Abra um Livro lançado, a gente começou assim, a ter um contato cotidiano, né, de falar de trabalho autoral e tivemos uma missão que eu considero uma missão assim, muito importante para a literatura autoral de Viçosa, que foi tentar encontrar os autores. E assim a gente foi, alguém aí cria um grupo de WhatsApp, vamos levar para lá, o tanto é que esse grupo existe, hoje ele está com quase 50 autores, né, e autoras. E a ideia desse grupo era trocar figurinha, também ficar ali antenado, né, com os editais que estavam surgindo, da primeira Audi Blanc, depois a Paulo Gustavo, a segunda Audi Blanc, porque os autores muitas vezes não sabem, né, que podem ter editais para tocar seus projetos. E aí a gente se afinou, depois eu fui para a suplência, o VEC ficou na titularidade, depois foi eleito o presidente, né, do Conselho Municipal de Política Cultural, e aí a gente começou juntos, né, a fazer o segundo Felive, o terceiro Felive, o quarto Felive, este ano o quinto Felive, né? Então, assim, isso estreitou muito, né? Antes realmente da gente pensar em falar de editora, né? Porque a gente já falava de editora, mas falava assim, não como um projeto, vamos fazer uma editora. A gente falava de que autores nos procuravam para falar assim, onde é que vocês fizeram seus livros? Eu fiz na minha em São Paulo, o VEC fez em Santa Catarina. Sobre demanda, né? Demanda, isso, de pequenas editoras, e muita gente fala assim, é difícil, é fácil, e eu falava assim, nossa, tem uma demanda em Viçosa para autores, né, pouco conhecidos ou desconhecidos, que nunca lançaram, ou que já lançaram independente. E aí que vem a sequência da gente falar de editora. E aí plantaram essa sementinha que já está rendendo frutos. VEC completa aí, como é que né? O Roberto falou todo o histórico assim, de como é que a gente se conheceu, de como é que a gente foi estreitando isso, foi desde a FDV, depois passando pelo conselho e tal. E essas atividades que a gente exerce, né, seja qual for elas, na verdade, em algum momento você cruza com as pessoas que, na verdade, com várias pessoas, mas com algumas você identifica uma certa afinidade, né? Eu acho que isso ocorreu comigo com o Roberto, né? Afinidade de projetos de vida, de projetos para o município, né? E projetos para as pessoas. Compatibilidade de gênio. Né? Isso, exatamente. Então, assim, aí isso começou a grudar, né? A dar esse grude mesmo, né? Sempre trocando ideias, vamos fazer isso, o que você acha disso? Então, tudo que um ia fazer, às vezes, projetos não pessoais, né? Projetos para a cultura, para a literatura, a gente consultava um ao outro e tal, vamos fazer assim, vamos fazer assado, o que você acha disso? Tal. Isso vai cada vez mais estreitando essa relação da gente como amigo, né, como parceiro e tal. Então, aí isso evoluiu até a gente chegar à conclusão de que havia um número muito grande de escritores em Viçosa e que Viçosa merecia ter algo para oferecer para esses escritores como forma de facilitação de acesso. Não que você vai fazer favores para as pessoas, porque editora paga conta, ainda trabalha. Mas eu digo o seguinte, as editoras, quando elas estão mais distantes, tudo fica mais difícil, mesmo com a tecnologia que permite você fazer contatos, fazer videochamada e tal. Mas quando as pessoas te veem na rua, sabem que você está aqui perto e não é nada, você está conversando com uma pessoa mesmo, não é nenhuma máquina que está por trás daquilo ali. Então, assim, as pessoas talvez se sintam um pouco mais à vontade ou mais animadas, por exemplo, falar, então eu vou mostrar meu trabalho. Confortáveis também. Mais confortáveis. Então, assim, tinha uma série de pessoas que depois que nós tornamos público, né, a editora, que foi em janeiro, que esse projeto veio se arrastando por 2023, final de 23 e 24 todinho. Desculpa.
Então, depois que nós anunciamos a editora, uma série de pessoas, mesmo que não estão publicando ainda, que ainda vão levar um tempo, talvez, por uma razão, mas assim, já tem procurado a gente para conversar, para bater papo com a gente sobre isso, sobre escrever e tal. Então, assim, a gente sentia que havia essa necessidade. E estar próximo de possíveis autores é muito importante, tanto para a gente, pelo nosso modelo que a gente estabeleceu, de a forma de trabalhar, como também para esses autores. Porque eles não se sentem assim só. Pois será que alguém pode me dar uma ideia disso, uma ideia daquilo? Pode me ajudar nisso aqui? Será que o meu texto realmente pega? Olha, eu vou dar um testemunho a respeito disso que vocês estão falando, mas primeiro eu vou pedir pro pessoal aqui dar uma curtidinha, compartilhar, interagir conosco, mandem perguntas, podem mandar críticas, sugestões. Como eu sempre falo, se vocês estiverem gostando, mandem para os amigos, se não, mandem para os inimigos, mas compartilha aí, se inscreva no canal e vamos junto, 4Ls Filme. A gente vai aprofundar um pouco mais aqui na questão da editora e dessa relação mais humanizada que a Lobo-Guará tem com seus pretendentes a lançamentos de livro. Então, eu vou aprofundar um pouco mais agora na questão que eu estava falando com vocês sobre a relação que vocês têm mais humanizada da editora para com os escritores e esse papo reto mesmo, né? Inclusive, vocês estão aqui hoje porque esse que vos fala é um dos pupilos da editora que num futuro muito breve vai lançar um livro e como testemunha disso eu posso te falar que nunca imaginei, por exemplo, que eu pudesse gastar 40 minutos de conversa tomando um café falando do meu livro e tendo esse feedback direto. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito desse papo reto que vocês têm e se isso é uma política interna, se é uma filosofia da empresa. Chico, uma das coisas que eu falei com o Vec, a gente é assim, né? Assim, não é, vamos fazer uma política em que a gente se aproxime das pessoas. Eu acho que a gente é assim Na vida. na vida, né? A gente vive numa cidade do interior, mas ao mesmo tempo uma cidade cosmopolita como é Viçosa. Eu acho que desde que eu cheguei aqui, é comum você estar nas mesas, ter gente de vários lugares e as pessoas trocarem projetos. Então, eu gosto muito disso. Né? Eu também, na minha cidade natal, em Boa Nova, eu estou sempre indo lá, eu tenho projetos, inclusive projetos literários também, com a editora, que em breve vão acontecer também de lá. Então, eu faço isso e gosto. E uma das coisas que eu como testemunho de ter 2 livros para uma editora pequena, não tenho nada a reclamar, a Cajuína assim, me tratou super bem, é uma editora de São Paulo, o dono dele é escritor, é um poeta também. Mas uma coisa que eu sentia, às vezes, falta, era sair um pouco daquela questão assim, ó, tô mandando o meu original, tá aqui, revisou, voltou, e aí? Aquela coisa objetiva que é importante, né, para fazer o projeto acontecer. Então não é nada contra isso, mas eu sentia a falta de um algo mais, de alguns momentos em que a gente conversasse e às vezes a gente ouvisse o que o autor está buscando. Então, por exemplo, você tem ideia para capa, você tem ideia do que fazer nas margens do seu livro, o que você deseja, por exemplo, que tipo de fonte que você gostaria, que tem mais a ver com o seu projeto. Então, isso é uma das coisas que eu e o Vec conversamos que a gente queria. Fazer com que a gente começasse com uma conversa, porque às vezes a gente nem sabe se o autor, a autora vai fechar, né, com a gente, mas muitas vezes as pessoas dizem, eu queria conversar com vocês. Então, assim, vamos conversar. A gente começou, por exemplo, o nosso primeiro livro, né, eu vou até aproveitar e pegar aqui, que é o da Rita Bonfim, que é uma autora, pode falar assim, a Rita Bonfim, ela é uma autora de Salvador, nossa primeira autora, né? Ela foi indicada por uma amiga, né, também escritora, poeta, né, lá na Bahia. E a Rita, ela nos procurou nervosa, ela confessou isso, falou assim, olha, eu fiquei nervosa sem saber se vocês iriam aceitar meu texto, se vocês iriam aprovar. E aí a gente ficou 1h e pouca no Meet, ela em Salvador, a gente aqui, e terminou a conversa ela dizendo, olha, quando o lançamento aconteceu, eu quero vocês dois aqui em Salvador. Então, assim, e foi uma coisa tão espontânea isso, da gente sentir, e a gente participou, ela participou de todo o processo com a gente, de escolha das cores da capa, desse braço aqui ser o dela, né? E a gente pediu, olha, a gente quer seu braço aqui na contracapa, com fitinha de Senhor do Bonfim.
tudo isso aconteceu num processo muito de proximidade, sabe? Com uma pessoa que a gente não conhece pessoalmente ainda, a gente não conhece a Rita pessoalmente, mas que a gente conversa hoje. O livro já foi lançado lá em Salvador, a gente deu dicas de lançamento, vai falar também um pouquinho disso, desse pós-livro, pronto. Mas eu digo assim, a gente se sentiu assim com todos os demais autores, os que já lançaram, os que estão em processo, né? E você citou a si próprio, né, nesse processo, a gente já se conhecia de muito tempo, né? Então, assim, isso facilita, mas para falar de um projeto, você sabe o quanto é importante você poder falar, não ficar só ouvindo, né? Acho que o Vec vai poder falar um pouquinho mais desse processo, né? Vec, ele ouve bastante. Vai, porque ele tá com o ouvido calejado. Eu falo demais da conta. Não, mas eu também falo. Na verdade, sim, a gente como autor, e o Roberto falou bastante sobre esse aspecto da nossa experiência do lado, né, do autor, né? A gente sentia algumas coisas, falta de algumas coisas, nessa relação autor com o editor, ou autor com a editora, né? Algumas coisas, sem esse, só havia trabalho desse jeito mesmo e tal, mas a gente sabe que o autor, principalmente o autor iniciante, ele tem eu acho que, né, o iniciante tem, acho que os outros também podem ter, mas os outros são mais calejados. Você tem muita ansiedade para saber, assim, um feedback sobre isso, muita insegurança. Aí, às vezes, eles têm um pouco de pressa e falam, em que pé está meu livro? Querendo, sabe? E isso é muito natural. Eu fui autor do meu primeiro livro, eu ficava com aquela aflição, em que pé que está? Eu não sabia. E às vezes você não tem esse contato com o editor, é uma relação meio distante, como o Roberto falou. Então a gente queria oferecer um trabalho de uma forma que o autor, ao conversar com a gente, ele soubesse de antemão, claro que de forma resumida, quais são as etapas que envolvem o trabalho de transformação do original dele em livro. Né? Então ele fica sabendo quais são as etapas que aquele texto dele será submetido. Então, esse já é uma forma diferente, as pessoas já ficam sabendo como é que é. A outra coisa é que a gente retorna para ele, porque tem coisas que ele tem que ser retornado mesmo, como a primeira revisão, segunda revisão, né? Alguns aspectos sobre mudança de alguma coisa, né? Da própria edição mesmo e tal. E o projeto, a concepção de capa, você manda para o autor para ver como é que é, você não tem alguma ideia, o que você acha e tal. Tudo isso é conversado e ele vai sentindo a evolução do trabalho nosso. Ele está sentindo que aquilo ali está realmente em processo, num processo e está havendo alguma transformação. A coisa está caminhando. Não é aquela coisa assim, está caminhando, não sei, que pé que está, não sei também, não há muito contato. Então a gente queria romper com isso, porque como nós sofremos isso, eu não quero que outras pessoas passem o que eu passei, sabe? Então a pessoa que não sabe do processo precisa saber, olha, não, demora 4 meses, ou 3 meses, ou 5 meses, porque tem que passar por isso, por isso, por isso. Alguns livros têm alguma característica que você produz com mais rapidez, né? E não é só o tamanho, é característico do livro. E outros você precisa de um pouco mais de tempo, assim como o autor também precisa. Então, tudo isso é uma coisa que é falada com o autor. E após o lançamento, a gente não abandona o autor, como a gente também não abandona o livro. A gente não tem uma estrutura comercial grande, que a gente é uma editora pequena, recente. A gente não tem uma estrutura comercial para oferecer mais do que a gente oferece, mas a gente acompanha, a gente dá força, a gente orienta. Pela experiência que a gente já tem, a gente fala, assim, esse caminho aqui é melhor. E se a gente puder estar junto com o autor em lançamentos, por exemplo, ontem eu estive em Juiz de Fora no lançamento desse livro aqui, ó, do Pomba Paraibuna, que é um poeta de Cataguases, mas que mora em Juiz de Fora. E o lançamento foi ontem e eu estive lá representando a editora Lobo Guará em apoio ao lançamento do livro dele. Então, assim, na medida do que é possível para a gente fazer, a gente faz, porque o autor não pode se sentir sozinho, principalmente o autor de primeiro livro, segundo livro. Ele não sabe ainda que caminhos são melhores para ele. Então a gente orienta nesse sentido. Gente, é uma editora que vocês falavam que é pequenininha, que é nova, mas já é interestadual, né? Já rolou o intercâmbio. Aqui a gente tem um baiano que mora no interior de São Paulo, é o Renato Pedecal Júnior. Ele é muito ligado à questão da antroposofia. Esse já é o 6º livro dele, mas ele, pela ligação comigo, em especial,
Assim que ele viu, eu nem tinha divulgado ainda, mas aí ele ficou sabendo que eu tinha lançado a editora, e ele falou assim, olha, estou com um trabalho pronto, eu quero que seja com vocês. E isso é estofo, né? Lógico que eu ia falar isso, que editoras tem muita, a gente pode fechar com qualquer editora. Eu acho que quem fecha com a Lobo Guará, fecha com vocês. Não, sim. Fecha com vocês. Porque, na verdade, a gente vem antes, a Lobo Guará é nascente, né? Então, a gente é muito mais conhecido do que ela, né? Então, assim, e a gente tem uma característica, Chico, a gente não fez divulgação de verdade que ultrapassasse o nosso círculo de relações. Então, assim, ou são amigos de amigos. Por Então, indicação. assim, por indicação. Eu fui indicado por um escritor. Não, é isso. E a gente pode dizer que, por exemplo, a gente tinha como meta 4 livros para o primeiro semestre de 2025. O primeiro semestre deve ser com 9, né, mais do dobro. E nossa meta agora já estamos ousando dizer que entre 15 e 20 em 2025. Só vamos. Porque a gente precisa de catálogo para o que a gente pretende o ano que vem. Que aí a Chuveco vai poder falar melhor, mas assim, eu vou adiantar que uma das coisas que a gente quer, e aí é eu vestir a camisa do autor, que é participar de festivais literários. Né? Assim, começando às vezes com os de Minas, tipo Tiradentes, Araxá, né? O próprio de Belo Horizonte, Juiz de Fora, né? Aqui a gente está em Viçosa, a gente já fez a estreia no Felipe, o nosso stand, mas a gente precisa ter catálogo, né? Para você investir e ir em festivais, você não pode simplesmente com 3, 4 livros. Então a gente ter a possibilidade de levar pelo menos de 15 a 20, a gente já começa a se colocar de fato como uma editora que tem autores. Com garbo e elegância, né? E com a importância. Esperamos o seu, inclusive, no segundo Felipe, já o ano que vem, e com outros festivais, com certeza. Se Deus quiser, em outubro tá saindo do forno aí, a gente vai fazer um lançamento bacana na Semana de Arte, inclusive fica público aqui o convite para a editora estar lá, não é um grande festival, mas já é uma pontuação, né, aí que para as pessoas da cidade terem mais acesso. A partir disso, falar em acesso, eu queria que vocês me falassem um pouco do panorama da literatura na cidade. Como que vocês enxergam, ou se ainda é aquele sacerdócio eterno, ou se já tem um pouco mais de... só de texto, são 9 livros, se vocês... Nós estamos fazendo o 8º e o 9º simultaneamente. Mas tem 4 aqui. Nós temos 7, porque faltam 2 que já estão prontos. O 7º está indo, foi ontem postado, né? Essa semana. E de São Paulo para Salvador. É um autor de 90 anos. Que bonitinho, gente. Crônica, é o primeiro livro dele. Olha. Esperado 30 anos para fazer o primeiro livro dele de crônicas e vai ser feito... Não chegou. Lobo Guará não chegou na mão dele ainda não, mas ele já está lá ansioso, nós já mandamos. E tem infantil também, né, gente? O nosso livro infantil, inclusive, ficamos sem nenhum, porque no Felive, todos que tínhamos foram vendidos. Já pedimos uma segunda remessa, estamos aguardando uma segunda remessa. Digníssimo, mas quem quiser tem isso nas redes sociais. Então, por exemplo, esse livro está lá postado. Sim, para as pessoas. No nosso Instagram, nós estamos no processo de construção do site. Ele ficou atrasado, na verdade. E o nosso site vai ter a loja, mesmo loja para vir, né, cartão com tudo. Mas, por enquanto, nós estamos vendendo no nosso Instagram, que é o @Lobo Guará Editora. Então, uma pessoa que vê uma publicação e fala assim, eu queria comprar esse livro. Nesses dias mesmo, após o livro infantil, uma leitura falou, como é que eu faço para conseguir? Aí eu chamei inbox, comecei já a conversar, né? E aí já passei, ela queria o livro com dedicatória. Então, por exemplo, eu passei para a própria autora já faz isso, já manda para ela com dedicatória, né? Muito legal. Mas aí, e sobre o panorama atual da literatura na cidade, da relação das pessoas com ela aqui? Como é que é esse panorama em Viçosa? É interessante essa pergunta. Outro dia me perguntaram isso também, né? Inclusive durante o Felipe, né? Eu falei um pouco sobre isso. Eu fiquei assustado de forma positiva, evidentemente, né? Uma grata surpresa, ao entrar para o conselho e depois, em seguida, para a academia, depois de saber que Viçosa tem uma quantidade grande de pessoas produzindo literatura, né? Outro dia,
semana passada o professor Eli lançou um livro dele. Entendeu? Quase toda hora tem lançamento de livro, pessoas às vezes que a gente não conhece. A gente não conhece todo mundo, mas a gente já conhece bastante gente que está produzindo. Essa foi uma das razões que nos levou a falar: Viçosa precisa de uma editora, além da editora UFV. Sim. Uma editora da cidade, desvinculada da UFV, com um viés um pouco diferente, né? Ou bastante diferente até. Inclusive um modelo de negócio diferente, claro. Então, assim, eu acho que tem bastante gente produzindo, muita gente boa produzindo. Isso significa que tem leitores, né? Porque eu não consigo conceber a escrita sem a base da leitura. Então, se tem gente escrevendo, é porque eles estão lendo, né? Ou já leram e continuam lendo. E isso é formidável, isso é uma coisa extremamente importante para a sociedade em geral, mas especialmente para a Viçosa, né? Que tem essa característica mesmo. E para o nicho, né? Que é para o nicho que te cabe ali, que é a literatura. Inclusive, só um exemplo disso, durante o FELIVE, 4 autores nos procuraram no stand para bater papo ali, enquanto estava conversando, e 4 autores que fizeram livros sem editora, fizeram livros assim, por conta própria, que se chama Independente sem editora. E estavam nos procurando para ver a possibilidade de reedição dos trabalhos ou de um novo trabalho aí com selo. E foi perguntar como é que funcionava. E aí eu fiquei perguntando assim, mas como que você fez esse livro? Eu procurei, alguém revisou, eu procurei uma gráfica, uma pessoa montou para mim, eu levei para a gráfica, tirei de lá e saí distribuindo. E aí assim, uma professora que leva os livros dela para as escolas. Sai ali divulgando o próprio trabalho, que eu acho maravilhoso, mas que de alguma maneira também a gente se limita, porque a editora termina também, quando, mesmo minúscula como o Alô Guará, e ainda crescendo o seu lado comercial, mas a gente também fecha a camisa dos livros. E não é só vestir pela questão comercial, é porque você conhece a obra, então é mais fácil você vender trabalhos que você conhece. Né? Então, você não é só indicação, olha, esse é o nosso livro. Não, a gente fala sobre o livro, a gente é capaz de falar em qualquer... A gente está com 20 livros, chegar num festival, alguém perguntar, e a gente falar do conhecer. Então, não é simplesmente vender uma banca de vender livro. É você dizer assim, olha, esse autor é assim, essa autora tem essa característica, esse livro é um livro infantil, esse livro aqui é um livro de poemas, esse é um livro de artes autobiográfico. Então a gente começa, o autor ele faz esse trabalho, claro, e é bom que ele faça, que vá participar de festivais, que vá levar o seu trabalho, mas ele sabe também que tem uma editora fazendo isso por ele. Pode contar, né? Isso. Não é só o que você falou, não é uma fábrica de livros. Não, e não é um intermediário porque tem gente que pensa isso, que uma editora é uma intermediária para a gráfica. E tem gente que fala assim, então como é que eu faço? E se eu entregar tudo pronto, vocês levam para a gráfica? Eu falo, não, a nossa editora precisa estar presente na obra. Né? O botar o selo não é simplesmente uma formalidade de marca. É você dizer o seguinte, eu acredito. Exatamente. Você tá eu acredito nesse trabalho. Como é que fala? Você tem que tutelar aquilo. É tutela. É tutelar. Você tem que acreditar. Você editar um livro é muito mais do que simplesmente você pegar, colocar o selo da editora e mandar para a gráfica. É muito mais. Editar o livro, quem edita vídeo vai entender o que eu estou falando. Quando você edita o texto, você põe a sua visão sobre o texto e sugere alguns cortes onde é necessário, alterações onde se acha necessário. Lógico que dá um diálogo com o autor, mas você interfere um pouco no texto e você passa a conhecer aquele texto, assim, muito dele. É disso que o Roberto está falando. É muito mais do que simplesmente intermediar. E voltando a falar do ambiente Viçosa, em Viçosa tem, por exemplo, há muitos anos, né, tem o departamento de letras na UFV e que tem apresentado para nós, para a cidade, um grupo muito bom de alunos, sim, em todas as áreas que a letras, que o curso de letras pode oferecer, né, na área de língua, na área de tradução e também na área de literatura. Então, se na área de literatura, que é no nosso caso específico, o que tem aparecido de uma garotada muito boa, produzindo revista literária, produzindo textos literários, e pessoas com um alto grau de conhecimento teórico de literatura, e isso é muito bom. A Academia de Letras, entendeu? O que tem de pessoas formadas
né, em letras ou em outros cursos, mas que se dedicam à leitura da literatura, se dedicam à leitura da teoria literária, inclusive. Então, assim, isso é muito bom para o ambiente literário do SOSA. Show. Eu perguntei sobre esse ambiente, porque eu quero entrar na questão agora exatamente do povo mais jovem, de como que eles lidam, de como que isso tudo está acontecendo. Mas antes eu quero pedir para você que está assistindo aí, dar um joinha, compartilhar, se inscrever e se comunicar, interagir conosco aqui, que vai ser um prazer responder todo mundo, tá bom? Críticas, sugestões, elogios também, que ninguém é de ferro. E vamos juntos, 4Ls Filmes, é nós que tá. Então tá, gente, vamos voltar aqui a falar sobre o cenário da literatura em Viçosa. E aí eu queria entrar num ponto que eu acho bem importante, que você falou, Vec, que é a geração mais nova, essa relação dela com a literatura. E eu soube de uma história aí também que tem uns meninos do colégio envolvidos aí, onde você é professor e tal. Fala um pouquinho desse panorama pra gente, fazendo um favor. Rapaz, isso é uma coisa super interessante, porque a gente vem lendo notícias, né, de que o Brasil perdeu leitores e que o povo está lendo menos. E a gente fica triste, né, porque queria que cada vez mais existisse mais e mais leitores, né? Não porque a gente escreve, mas assim, porque a gente sabe da importância da leitura na vida das pessoas, sobre vários aspectos, não é nesse detalhe agora. Mas aí, nessa minha convivência com a literatura e com movimentos sociais de literatura, né, seja no conselho, seja na academia, que você vai movimentando e você vai fazendo projetos e você vai conhecendo mais e mais pessoas, eu tomei conhecimento de um grupo de estudantes, alunos lá da ESEDAT, que criaram um clube de leitura. Ensino médio, isso? Ensino médio, né? Isso, para mim, isso me chamou muita atenção. No momento que você está ouvindo só notícia ruim sobre perda de leitores, que tá todo aí tem uma garotada de 15 a 18 anos criando um clube de leitura. Então, peraí, eu quero ver isso de perto. contra a cultura, isso? Leitora contra esse pessoal aí são os contraventores do momento. Aí eu fui tomar. Eu sei que tem clube de leitura de Viçosa, sim, Leia Mulheres de Viçosa, tem o grupo Quixote, do qual eu faço parte do Leia Mulheres também. Tem outros grupos de leituras que fazem reunião remota, porque tem pessoas de várias cidades e tal. Na pandemia, inclusive, houve um crescimento muito grande de clubes de leitura. Mas eu jamais tinha passado pela minha cabeça que uma garotada, nessa época, que está querendo só mexer com o celular ou sair para dar rolê e tal, não sei o quê. E a garotada que criou um clube de leitura. Eu falei, quero ver isso de perto. E eu De maneira voluntária. Assim. e eu fui ver de perto. E aí a minha surpresa foi assim, não é um clube de leitura, é um clube de leitura escrita. Aí aumentou mais ainda a minha satisfação. Leitura escrita. E daí, como eu fui chamado pelo Zé Roberto para ministrar uma oficina na Mesedrate, 2 anos seguidos. Gente, Zedrate é uma escola... Escola Estadual Dr. Raimundo Alves Torres. Daqui de Viçosa, porque nós estamos com uma abrangência aqui, né, Brasil? Tem que ser. Então, assim, nessas oficinas que eu ministrei lá, eu conheci essa garotada de perto, conheci o clube de perto, clube de leitura e escrita, e vi que eles estavam produzindo razoavelmente bem, né? Cada autor tem lá sua embocadura, digamos assim, né, para um tipo de texto, e não, uns mais para poesia, outros mais para crônica e também temáticas diferentes, então, muitos para o caminho da fantasia. Olha que mais. Achei que ia ter um viés meio político, não? Não, muito pouco. Tem alguma coisa engajada, entendeu? Mas muito menos. Tem algumas coisas assim. Que bom isso, ué. Mas assim, tem textos engajados e tal. E engajamento também ele é relativo, né? Engajado no quê, né? Mas assim, a garotada produzindo. A literatura, ela não precisa desses, vamos dizer assim, desses adereços, né? Tem aqui e ali, é bom que tenha alguma coisa dessas manifestações e tal, políticas, sociais, mas a literatura em si ela não precisa disso. E quando eu tomei conhecimento dos textos desse menino, diante dos editais, né, dessas leis de incentivo, como a PNAB, por exemplo, né, que é o Programa Política Nacional de Blanc, eu poderia fazer um projeto, por exemplo, para um livro meu. Eu falei, não, vou fazer um projeto para produzir
um livro dessa garotada que está escrevendo aí. E aí o projeto foi aprovado, ficamos todos muito felizes, o livro saiu, infelizmente, nós não trouxemos ele aqui, por um lapso, eu estou mudando de endereço hoje, então as coisas estão meio encaixotadas lá em casa, e o Roberto está sem ele lá na casa dele, e acabou que a gente não trouxe um livro, é uma coletânea de contos, crônicas e poemas de 16 alunos dessa escola estadual do Adolfo Tosco. É o Universo em Palavras. O livro é Universo em Palavras, inclusive é verso, né, De palavra. em palavras, né? Que tem duplo sentido nas duas junções aí. Então, assim, essa minha admiração, esse meu espanto diante disso me levou a elaborar esse projeto. Infelizmente, o projeto foi aprovado e o livro saiu, né? Essa coisa concretizada, né? Assim, uma coisa maravilhosa, esses meninos. E isso, para mim, tem sido muito bom. Muitos desses meninos já foram convidados para fazer parte da UBT de Viçosa, né? A União Brasileira de Trovadores. Outros. Então, tem alguns meninos que estão já escrevendo trovas lá. A Rosimar dá oficina e orienta essa garotada. E muitos estão escrevendo outros gêneros literários, estão lendo, escrevendo, assim, produzindo muito. Tem, inclusive, alunos que já têm livros praticamente prontos. Tem 5 desses 16 alunos que têm projeto solo, mas para o ano que vem já. Né? E alguns deles, por exemplo, eles nem podem inscrever em editais, que ainda não têm 18 anos, mas que já estão trabalhando. E aí é que entra, se você me permite, Chico, falar uma das coisas que a gente tem ouvido durante o Feliv e em outros lugares que a gente conversa, que as pessoas falam o seguinte: olha, eu não tenho um centavo para fazer um livro. Eu consigo fazer. Eu falo, ué, a gente também não tem um centavo para, às vezes, investir. Hoje a gente até tem vontade de bancar livros e tal, e esperamos que cheguemos a isso. Mas tem algo que a gente tem falado, por exemplo, no caso dos meninos, e que nós, enquanto editora, também vamos experimentar, porque tudo está andando muito rápido e a gente não conseguiu dar pé, que são os financiamentos coletivos, né, os chamados crowdfunding, que tem de tudo onde é área, né, e já não é novidade, já tem algum tempo que o Brasil e o mundo produz projetos através de financiamento coletivo, que eu particularmente tenho paixão. Já contribuí em vários, e no caso da literatura, tem uma característica, porque normalmente você oferece recompensas. É uma peça de teatro para ser montada, aí a pessoa vai ganhar não sei o quê e tal. No caso do livro, termina sendo uma pré-venda, porque você oferece o que você vai produzir. Então, as pessoas que colocam dinheiro, elas vão ali apostar em um projeto, porque acreditam naquele projeto, e depois sabem que vão receber o produto quando ele ficar pronto. Então, é uma confiança no projeto. Eu já participei, no caso de autores, de alguns, que às vezes até esqueço. Eu participei, 3 meses depois chega lá em casa o livro, com a dedicatória do autor, porque eu comprei, e tem gente ainda assim, eu vou comprar um livro, mas eu quero comprar 2. Um para mim e um para doar para uma biblioteca tal, que o autor às vezes coloca. Então, por exemplo, esses meninos, eu acho que eles vão poder produzir seus próprios trabalhos por esse viés, porque não pressupõe você ter 18 anos, você pode fazer um financiamento coletivo. Super antenado. Exatamente, vai procurar os professores, vai procurar os colegas, vai procurar a família, vai procurar vender para pessoas que não os conhecem, mas que acreditam nesse tipo, justamente o que o Vec falou, o que você falou, pessoas jovens que estão produzindo seus primeiros trabalhos com 15, 16, 17 anos, e que é uma bênção isso, né? E podem, muitas vezes, começar uma carreira literária independentemente do que escolherem em termos de outras profissões, até porque hoje ninguém precisa necessariamente falar, eu vou viver só como autor. Pode ter esse sonho, pode ter esse projeto, mas ele pode ser um médico, pode ser um professor, pode ser um jogador de futebol, o que ele quiser, e escrever seus livros. Eu vou falar do meu espectro, né, de produção, que é a arte visual, artes plásticas. Dificilmente, até no futebol, em qualquer área, dificilmente vai ter um Neymar, dificilmente vai ter uma Gisele Bündchen. Então, na literatura é isso, é quem gosta e faz porque é uma possibilidade? Mas quem gosta de escrever normalmente faz isso porque gosta. Dificilmente aquilo vai virar um best-seller e a pessoa vai ficar milionária porque escreveu um livro, né? Isso é uma possibilidade, mas é uma possibilidade remota, igual no caso das artes. Tem pessoas que são pensadas
e que, do ponto de vista comercial que eu estou falando, do ponto de vista de mercado, não é, por exemplo, alguém, eu quero ser artista e acha que com 1 ano de trabalho de pintura, ele vai estar na Capela Sistina. Não, né? É muita dedicação. Eu costumo dizer que quem lida com essas áreas, com mais subjetividades humanas, né? 2% é inspiração, 98% é transpiração. Né? Escrever um livro dá trabalho, é trabalho, e pode ser que aconteça do ponto de vista de mercado, mas é só uma possibilidade. O que eu tenho falado, às vezes, em algumas oportunidades que eu tenho de falar com um grupo de pessoas, outro dia mesmo eu comentei sobre isso, é que essa questão de virar best-seller, ficar famoso e tal, é algo que as pessoas pensam, e ninguém é proibido de pensar, não é nada demais isso, mas assim, ao se dedicar à arte, no nosso caso, à literatura, pense primeiro no texto. Não coloque a consequência como causa. Da frente. Então é o seguinte, se dedicar a escrever um bom livro, estudar aquilo que faz, ler outros autores, ver o que o mundo está escrevendo sobre isso. O que você está deixando para o mundo? Se dedique ao livro. A outra coisa é consequência. A fama, o sucesso, a grana, isso é consequência que pode ocorrer, como pode não ocorrer. Não. E muitas vezes não. A qualidade literária do texto, ela não é a principal condição para o sucesso. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem livros muito bons que ficam no anonimato, muito bons mesmo. Sim. Tem livros muito bons fazendo sucesso. E tem muitos livros não tão muito bons que fazem até mais sucesso do que os bons. Um livro ruim se vende para nada. Então tem muita... A gente, como editor, costuma falar assim, não tem livro ruim, não. Tem um que gosta de uns, gosta de outros. Não, mas é verdade. Eu acho que nós é isso. Políticas nesse sentido. Eu acho que quando a gente faz arte em qualquer área, você precisa acreditar naquilo. Se o mundo vai acreditar, se o mundo vai bater palma ou não, é outra história. Mas se você realiza, eu acho que tem no mundo artístico uma das coisas que a gente fala, que é você, por exemplo, tira seus escritos da gaveta. O medo de mostrar, muitas vezes, trava uma pessoa a ponto dela falar assim, eu não quero mostrar mais. Né? Ter medo de mostrar. Então, quando você faz, isso vai para qualquer área, não é só literatura, não. Para qualquer área. Às vezes você mostra uma pessoa que nem entende, a pessoa detona ela, mas não sabe do que está falando. Aí aquilo já bloqueia. Exatamente. Eu tenho alunos, por exemplo, desse grupo, que estão todos meus alunos desse pessoal que entrou, são meus alunos de filosofia, né, especificamente. E eu vejo alunos, por exemplo, que falam assim, professor, eu nunca imaginei na minha vida que eu teria um texto meu em um livro. Então tem todo aquele glamour em torno, mas eu falo assim, mas isso aí é algo comum. É algo possível, é algo que você não precisa sonhar como se estivesse longe de você. Você pode sonhar como algo que você pode fazer e às vezes você não pode fazer porque você não tem dinheiro, não é que você não tenha criatividade, às vezes você não tem dinheiro para fazer aquele projeto se transformar numa obra. Eu acho que quem foi picado pelo pernilonguinho azul, gente, não tem escapatória. É pior que chikungunya, você vai levar para a vida, entendeu? E você faz por você. Né? A questão, o mercado ele é muito perverso, isso em todas as áreas, principalmente em áreas que lidam com subjetividades, por exemplo, sei lá, literatura, artes visuais, né? E o mercado ele é muito perverso. Então, assim, tem sim muita coisa escrita ruim que está aí do ponto de vista mercadológico virando dinheiro para um monte de gente e muito trabalho bom. O que me consola foi o filme do Modigliani que eu assisti, que tadinho, ele morreu devendo no boteco. Então, para quem gosta, gente, se joga, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Sim. Exatamente. E você tem, por exemplo, eu gostaria até de citar, que foi lançado recentemente, que é de um autor veterano, que é o Júlio Paixão. Sim. É um autor de 85 anos, um cara que tem uma história incrível em Viçosa, principalmente ligado ao teatro. Sim. Né? Foi um dos precursores do teatro, foi diretor da Divisão de Assuntos Culturais da UFV. E o Júlio, olha, esse livro é um espetáculo, são 62 contos de altíssimo nível. Não estou falando por conta de ser da editora. Se fosse de qualquer outra editora... Você gostou, né? Isso. Muito bom. Então eu falo o seguinte, o Júlio é famoso? Não é famoso. Ele é conhecido no nicho, mas o trabalho dele, esse trabalho, quando a gente estava revisando, eu estava conversando com o VEC, falei com o próprio Júlio.
daria verdadeiros séries de capítulos de séries, porque cada conto desse é muito imagético, é muito, porque o Júlio é do teatro e ele conseguiu levar isso para o trabalho dele. Então, assim, você tem autores que muitas vezes fazem um trabalho espetacular e que talvez não tenha na vida a chance de ser visto. Inclusive, é um dos temas de um dos contos dele, né? É um escritor que não consegue ser reconhecido a não ser depois que morre, né? E do lado dele, no conto, do lado dele, tem uma autora Exatamente. extremamente conhecida. Admiro o cara, mas assim, ela vai ser, mas o livro dela, o literatura dela não é exatamente. Eu lembrei, quando você falou desse caso, eu lembrei do conto e lembrei do Júlio. Não, o livro dele é ótimo. E ele, por ser do teatro, muito provavelmente ele é bem descritivo, né? As cenas são imagéticas. E com 85 anos. O Júlio tem 85, 86. Não sei bem a idade dele. Eu sei que tem um domínio de narrativa fabuloso, sabe o que está fazendo. Na verdade, assim, sabe o que está fazendo. Legal. Tem domínio mesmo do Legal. Ah, gente, muito bom. Eu espero que no futuro breve vocês falem isso de mim quando o meu livro sai. Olha, eu já admiro a sua arte como artista visual há pelo menos uns 20 anos, Chico. Você estava em São Paulo ainda e volta e meia eu trabalhava no jornal Tribuna Livre e editava a parte de cultura. E eu me lembro algumas vezes que eu fiz matérias sobre o seu trabalho. Eu nem te conhecia pessoalmente, mas eu já via no seu trabalho uma força imensa. E eu acho que essa força vai parar na sua história como escritor. Olha o coração coisa de Tolkien. Ah, eu espero. Eu estou me dedicando muito para isso. E agora, com eu radicado aqui em Viçosa, né? Esse bate-papo, esse Balangando Beiço com Francisco Rosa, é uma das maneiras que eu encontrei de realmente fomentar a arte por aqui, né? Visto que, no que diz respeito às artes visuais, por exemplo, não tem nenhum espaço expositivo, não tem uma galeria de arte, não tem um museu, que, além da Pinacoteca, da universidade, a cidade não tem. Então, essa foi uma maneira que eu encontrei, por exemplo, de fomentar, incentivar, entendeu? E fortalecer o sindicato. E é uma grande honra para mim, é uma lisonja mesmo poder estar com vocês aqui. Eu estou muito feliz, agradecido. E eu sei que isso aqui é só o começo de uma trajetória muito bonita. Vocês já estão voando, mas eu quero que vocês voem muito alto. Sejam uns condores. Francisco, nós é que agradecemos essa oportunidade, inclusive agradecemos ao seu programa, a 4Ls, pela oportunidade de estar aqui discutindo literatura, falando do ambiente literário de Viçosa, do movimento, dessa efervescência literária em Viçosa. Então, assim, isso é bom para a gente, porque você imagina as pessoas que estão no interior, né? O bom difícil é as pessoas acessarem editoras, publicarem livros. Então, você está num ambiente que favorece tudo isso, as pessoas têm, por exemplo, um conjunto de outras pessoas que estão batalhando pela mesma coisa. E esse movimento, ele favorece, né, esse segmento, por exemplo, de literatura ou por artes visuais. Você lutar sozinho é muito mais difícil. Então, quando você tem mais pessoas lutando, você tem mais chances de conseguir concretizar o seu projeto. Eu citei Raul Seixas há pouco e vou fazer de novo. Sonho que se sonha junto é realidade, né? Mas é isso aí. Então, por exemplo, tem uma molecada aí que você mostra para eles um rádio antigo e eles acham que ele é micro-ondas. Então vocês estarem fomentando, né? Levando o pernilonguinho azul para esses jovens que nem conheceram, né? Máquina de escrever, nem nada, mas que já dominam o Word, que escreve aqui só com... Bom, isso é muito bom, esse diálogo de gerações e de aprendizado, porque eu imagino que, é óbvio, né, que a gente sempre aprende o tempo todo, mas eu acho que deve trazer também um frescor para vocês, não sabe, um combustível. Não, e um frescor, só para colocar um ingrediente a mais nesse frescor, eu achava, de verdade, que a gente chegaria nesse momento da história, né, aqui nesse início de terceira década do século XXI, e que os adolescentes, por exemplo, que é meu público como professor, não iria querer mais saber de livro físico, né? Que estariam todos embevecidos com o mundo virtual. E sabe que, para minha surpresa positiva, eles amam livros de papel, ainda tem aquela coisa de pegar, tanto é que todos eles, quando o livro que foi lançado,
no Felive e depois na escola o livro da coletânea deles, a primeira coisa que eles fizeram quando tiravam do plástico era cheirar. Aquela coisa do cheirar o livro, que o livro tem cheiro, né? E essa questão... Quase ancestral, não é? Então, eles amam isso, tá? E não querem, assim, eles falam da questão do e-book, a gente fala, vai ter e-book, mas eles falam assim, o que a gente tem é isso aqui que a gente mais gosta. Então, assim, eu vejo lá, eu passo pela biblioteca da escola e eu vejo, é um clube hoje de literatura, porque ele lê, mas os meninos viram, inclusive, depois do livro lançado, e começaram a pegar, eu estou acompanhando o pós-lançamento, vários disseram assim, vai ter outro? Vai ter um próximo livro, porque se tiver eu quero entrar. Então pensa bem. Olha, se vocês quiserem trazer esses meninos aqui, estejam confortáveis. Ah, que ótimo. Vai ser um prazer receber essa meninada. Eu vou balangar muito bem. Eles vão adorar. Se não puder, se a gente não puder trazer todos, que são 16 meninos, cada um tem seus compromissos, pelo menos assim, vem uns 3 ou 4 representantes. Legal. Já penso que são mais desinibidos e tal. Oi, Chico, tá saindo um projeto aí já, tá? Ah, é? Esse nível. É mesmo? 4 L's? Já tá saindo, já tô entrando já entrei em contato com algumas escolas, depois eu até falo em off pra vocês, mais ou menos nessa pegada aí, ó. É o quê? É fomentar a molecada, direção? Isso mesmo. Tá, entendi. Show de bola. Então é isso aí, gente. Se vocês quiserem fazer algumas... como é que fala? Considerações finais, vocês querem, né? Eu gostaria, Chico, primeiro agradecer, né, ao programa 4Ls. Eu acho que eu mencionei isso em off, mas queria mencionar isso aqui também no programa. Eu sou apaixonado por podcast e eu acho uma delícia estar aqui. Assim, há uma sensação de intimista, essa coisa que eu gosto, e principalmente fazendo valer. Eu sei que vai para o mundo, mas a gente está aqui em Viçosa e isso me traz a sensação de quando eu cheguei aqui, dessa troca que vai acontecendo em todas as áreas. Eu circulei como redator de cultura, todos os eventos de dança, de música, de teatro, de produção audiovisual, de exposições de fotografia, de lançamento de livro. Então, isso para mim, de música. Então, para mim, eu vejo que Viçosa é uma cidade efervescente. E aí eu queria até aproveitar, nesse caso, enquanto editora Lobo-Guará, para convidar as pessoas para nos procurarem, no sentido assim, eu tenho projeto, eu tenho uma vontade de saber, por exemplo, a gente está com um aluno saído do curso de História, que tem um romance maravilhoso, né? Ele está indo embora de Viçosa, ele é de Ubá, mas está saindo da cidade, e ele quer publicar, a gente provavelmente vai fazer isso o ano que vem, né? O romance dele, o primeiro romance dele. Então tem muita gente jovem, que todas as idades, né? O VEC citou a questão do curso de letras, mas também outros cursos de ciências sociais, de história, de comunicação. A gente sabe que tem trabalhos sendo gestados e a gente gostaria muito, enquanto editora, de conhecer esses trabalhos para que a gente possa falar de projetos, né? Não necessariamente vai ou não vai lançar, mas falar de projetos editoriais. É isso aí. Então, gente, antes de vocês irem lá e entrar em contato com eles, dá uma curtidinha aí, compartilha, faça contato aqui, tá bom? É sempre muito bom ter o feedback de vocês. Tá? Vec, você quer fazer suas considerações? É mais ou menos nessa linha, né, de agradecimento, né, por essa oportunidade. O podcast tem esse poder, né? Nós somos aqui um recorte, né? Uma editora pequena, uma cidade pequena, somos um recorte, mas o podcast nos joga para lugares diversos, né? Assim, bem maiores e bem mais amplos, e vários lugares, não é só isso aqui. Então, assim, eu queria agradecer por essa oportunidade de estar aqui e falando de literatura, falando desse projeto nosso enquanto editores, e que assim, estamos abertos, as pessoas quiserem procurar para tirar dúvida, ainda que não tenha um projeto de publicação, mas para tirar dúvida, como é que isso funciona, como é que é? Estamos à disposição, a gente gosta dessa conversa, desse contato, para falar sobre isso, falar sobre edição de livros, falar sobre literatura. Então, assim, estamos à disposição. Eu acho que isso é super importante para a gente, porque a gente aprende, a troca de experiências, a gente fica conhecendo mais as pessoas, a gente começa a ver, às vezes, tomar conhecimento de um ponto de vista um pouco diferente do da gente, e a gente vê que existe isso mesmo. E isso nos experimenta, isso nos torna um pouco mais experientes. Então isso é super importante. E estar aqui com vocês é muito bom, isso é maravilhoso. Obrigado. Falando de literatura com vocês é muito bom. Pois é, eu espero que isso sirva, né, de ponte para contactar várias pessoas. Então, se você se interessa por literatura, por qualquer tipo de gênero, né, de
de escrita, procure os meninos aqui, ó, Lobo Guará, Viçosa, Minas Gerais, de Viçosa para o Mundo, lançando um monte de livro. Se você quiser ser mais uma dessas pessoas, entre em contato. Tá bom? Eu estou muito feliz. Esse Balangando Beiço aqui com Francisco Rosa, ele me dá a oportunidade de aprender muito com como é que fala? Baluartes? Não. Fala assim, eu tô gastando meu latinha. Com esses obeliscos da literatura daqui de Viçosa. Valeu, gente. Mais um programa na conta. Muito obrigado. Que a arte não seja motivo. Tamo junto. Tcharam!